Olá, vamos começar mais uma live. Hoje nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho dos adolescentes. Eu sou Andreia Toledo, a mãe dos 11, a mãe dos 11, e esse é o Fábio. Sou Fábio Toledo, o pai dos 11 ou o marido da mãe dos 11. Tem que avisar lá o que é marido também, porque senão as pessoas perguntam: então ele é só o pai, não é o marido? Não, é o marido e o pai dos 11 também. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos nossos queridos adolescentes. Exatamente. Será que a gente consegue falar de verdade com os adolescentes? Eu acho que não. Porque agora há pouco eu tive que subir lá para gritar para uma adolescente vir pegar o nosso caçula aqui para a gente conseguir fazer essa live. Acho que eu não convenci ela de fazer isso. Então, se tiver um intruso aqui, é Eu porque... acho que vai ter, acho que vai ter um Se tiver um intruso. intruso nessa live, é o Álvaro e porque o pai não conseguiu falar bem com o adolescente. A comunicação não foi boa com o adolescente. Então, será que a gente consegue conversar com o nosso filho de verdade? E aí? Acho que não. Não, vamos tentar, mas pelo menos a gente tenta, né? É brincadeira, mas é porque às vezes a gente vê a gente aqui, imagina que a gente não tem dificuldade. Claro que todos nós passamos por muita dificuldade, é um eterno aprendizagem, uma eterna aprendizagem como conversar com o adolescente. Talvez até nessa comunicação, ou da gente transmitir o que a gente vai falar para o adolescente, eles estão numa fase em que o pai e a mãe, o que o pai e a mãe fala, conta como algo mais de 0 a 10 é menos 1. E, para eles, ser aceito no grupo, ter um perfil em que o grupinho deles da escola aceite eles e, por consequência, você fazer o que é necessário para ser aceito pelo grupo, isso vale 1000. É verdade. Ou seja, o pai, mãe, menos 1 e as regras do grupo vale 1000, tudo numa escala de 0 a 10. Como é que a gente consegue fazer um diálogo de qualidade nesse cenário? O desafio é grande, mas é possível. Sim, por isso que eu digo que é uma fase desafiadora. Eu não gosto quando fala crise da adolescência, porque não é uma crise, é um desafio que a gente tem. E quem é que está aqui assistindo, vocês que estão assistindo, que não foi adolescente um dia? Nós já fomos adolescente um dia e fizemos quase as mesmas coisas. Às vezes pior. Com certeza. Só que muitas vezes a gente esquece disso e trata às vezes o adolescente como um adulto. Esquece que aquilo é da fase, que aquilo é normal. Claro que muitas vezes aquilo não desagrada e não é bom para eles, mas é da fase e é normal acontecer certas coisas. Olha aqui, ó. Vem um intruso aqui. Fala oi, Álvaro. Vou ter que levar lá pra cima já, mas por enquanto a gente vai mantendo e conversando aqui um pouquinho. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho dessa comunicação com o adolescente, como que é. Muitas vezes a gente não tem essa comunicação. Muitas vezes nós somos os culpados, os pais, porque a gente não conversa, a gente dá ordem. Pega isso, faz aquilo. E a gente esquece um pouquinho dessa comunicação. E claro que essa comunicação muitas vezes tem que partir de nós. Não adianta ficar esperando um adolescente falar alguma coisa. Muitas vezes somos nós que temos que provocar essa comunicação, esse diálogo. E eles são monossílabos. E aí, tudo bem? Sim. É assim? Mais ou menos. WhatsApp, então, você pergunta uma coisa e responde um S, um N. Então, tem um pouquinho de paciência. Sabe uma coisa muito interessante que a gente não pratica muito nessa comunicação? A gente não escuta. A gente mais quer falar do que escutar. E muitas vezes eles estão sedentos que a gente escute. Claro que para nós, às vezes, é uma coisa... que absurdo, vou ter que escutar isso. Tem que escutar aquilo como se fosse uma coisa super legal. Então, se a gente passa a escutar, a comunicação tende a ficar mais tranquila. Você que escuta muito, né? Então você podia falar, porque eu falo mais. É um desafio mesmo. Se eles estão falando, escuta. É uma regra muito importante. Não se adiante se está entabulando uma conversa um pouco mais profunda, de temas um pouco mais interessantes. Às vezes a gente já corre e já fica nos segurando para dar a nossa opinião. Não, calma, escuta. Deixa falar, deixa que manifeste sua opinião. Mas e aí as mães ou os pais me perguntam, né? Mas se falar um grande absurdo, cara de paisagem,
Cara de paisagem. Eu digo assim, cara de alface. Quer dizer, absurdo, segundo as nossas convicções, né, segundo aquilo que a gente acredita, falou algo com o que não concordamos, né? Cara de paisagem, espera o momento adequado e depois introduz. E também para falar um diálogo de qualidade, quando o tema é um pouco mais relevante, ou seja, talvez tem lá uma amizade que a gente percebeu que não está muito bom, que a gente precisaria dar um conselho, tem algum outro problema com quem esteja falando. Não sei se vocês viram, mas já está num vídeo que eu postei essa semana sobre exatamente como falar com adolescente. Eu faço ali até uma analogia do surfista, né? Impressionante aquela paciência do surfista, vem uma onda, vem outra e não pega, porque ele tem que achar o momento certo. Para você achar o momento certo para falar com os nossos filhos, também tem que ter essa paciência. Ou seja, está nervoso, está irritado e já quero tratar de um tema muito relevante, pode ser que vai até se ouvir. Ou seja, você perdeu a estribeira, saiu dando berros, claro que é prudente ouvir. Mas provavelmente vai entrar por um lado, por um ouvido e sair por outro e não vai ter eficácia. Então, saber achar o momento adequado, muito embora também precisamos criar oportunidades para falar, né? Acho que o Auro tá querendo participar um pouquinho da live, né? Porque ele canta, ele fala alguma coisa. Agora, se você tem que ficar quietinho, tá bom? Então tá bom, combinado? Então vamos lá. É isso mesmo que o Fábio dizia. Nós, principalmente nós mães, a gente fala muito, né? A gente fala e torna a falar e dá ordem e fala de novo e isso e aquilo. Temos que ter calma. Temos que ter muita calma. É nessa hora que nossos ouvidos têm que trabalhar. Tem que trabalhar para escutar. É um exercício que não é fácil. Não é fácil. Mas escutá-los vai fazer eles terem mais confiança na gente. Puxa vida, a minha mãe me escuta. O meu pai me escuta. Quer dizer, eu tenho voz naquela casa. Eu posso falar. Às vezes eu vou falar coisas que nós sabemos que não leva a nada, mas não cortar o adolescente. Isso desmotiva. Também tudo que eu falo não tem valor? Calma. Tem que ter valor sim. Ele é um que está se formando, ele é uma criança que está passando por uma fase que vai virar um adulto. E nessa fase ele está se formando e ele tem que ter voz sim. Claro, você vai escutar, nem sempre a gente vai concordar ou vai concordar, mas é o importante a gente pedir a opinião dele. E às vezes, muitas vezes, a gente pede a opinião sabendo que ele vai ser contra, mas pede a opinião. E aí, o que você acha? Eu estou pensando em fazer isso. Você acha legal? Não, eu acho péssimo. Aguenta firme, porque eles sabem pegar no nosso pé, no nosso calo. E mãe, às vezes eu escuto relatos de amigas. Eu chorei quando ele me falou isso. Tá, chora, mas chora escondido. Porque na frente tem que aguentar. Não, na frente aguenta firme, porque tem que aguentar firme para eles. Tá bom, porque senão eles pegam ali o seu ponto fraco e eles sabem aonde atacar. Eles são muito inteligentes e são muito dóceis também. A gente tem que saber amar os nossos adolescentes e não ter raiva. Ai, tomara que essa fase passe. Não, vamos aproveitar essa oportunidade, esse desafio que a gente tem de formar esse adolescente. E que vai ser um adulto bom, claro que vai depender da escolha dele, mas a gente vai fazer a nossa parte, escutando sempre. E na hora certa, o Fábio fala muito bem nesse vídeo, na hora certa a gente pode introduzir alguns conceitos. Sabe aquela mãe, aquele pai que só dá sermão? Não dá. O sermão tem que vir na hora certa, a conversa tem que surgir na hora certa. Conta um pouquinho aí da história do surfista. Então, nós já falávamos de achar o momento adequado, né? O surfista ele tem aquela paciência, porque quer dizer, eu não sei surfar, eu só sabia pegar jacaré. Mas o jacaré tem algo semelhante. Pegar jacaré na onda, você tem que esperar a onda certa. E você, na hora que ela quebra, você encaixa. E aí você vai até a praia, né? Também, quando você quer ter uma comunicação eficiente, e o humor deles oscila muito, é normal nessa fase. Então, espera o momento adequado, provoca uma conversa, e depois você consegue encaixar e vai no momento certo. Só que, para você pegar uma boa onda, não basta você achar o momento certo, você tem que também saber surfar. Ou seja, para você conversar com um adolescente, não basta você achar o momento adequado. Você tem que ter também, tem que estar muito no nosso coração aquilo que nós queremos transmitir para o nosso adolescente. A gente sempre fala que aquela criancinha, o Álvaro, ou quando ele era bebezinho, ele já nascia com grandes indagações, né? Quem sou eu?
de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida. E se nós nos dispomos a ser guias de outras pessoas, essas respostas precisam estar muito claras para nós, para a gente poder dizer também para os nossos filhos. Então, se a gente quer surfar bem, se a gente quer achar o momento adequado, precisa sim, quer dizer, precisa achar o momento adequado, mas também precisa saber surfar. Precisa achar o momento adequado para conversar com o adolescente, mas precisamos ter respostas profundas para as grandes indagações que eles têm, para as grandes dúvidas. Porque uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa no adolescente é essa rebeldia. Eu falo, nossa, é muito chato, eles são muito rebeldes. Bendita rebeldia. Bendita rebeldia, porque eles acham que conseguem mudar o mundo. E tomara que nunca deixem de acreditar que vão mudar o mundo. O sinal de que a pessoa está velha não é que tem muitos anos. Tem muitas pessoas de idade avançada que são jovens, porque não perderam a capacidade de sonhar. Porque continuam acreditando que vão mudar o mundo. E eles também acreditam que vão mudar o mundo. Tá certo que às vezes eles se preocupam mais com o fogo nas matas da Austrália do que com a louça na pia, que a mãe está descabelada e não vai ajudar, e não arruma a cama, não arruma a louça, e está vendo a mãe aflita, está vendo o pai aflito e não faz isso. Mas morre de amor pela humanidade, seria capaz de passar fazendo longos discursos sobre algo que está acontecendo do outro lado do planeta. Tá certo, mas tudo bem. Mas que eles não percam esse sonho de querer mudar o mundo. Isso não é para matar no coração deles. Às vezes eles vêm manifestando preocupações, seja com questão ecológica, seja com coisas que aprendendo na escola, e às vezes a resposta do tipo, quando eu era da sua idade eu também pensava assim, depois isso passa. Não passa, tomara que não passe. Essa rebeldia não precisa ser apagada, não precisa ser ofuscada, não precisa ser canalizada. Que eles tenham esses grandes ideais de mudar o mundo. Só que, mais um ponto também, desculpa ficar tomando muito espaço, mas uma coisa que eu... Eu vou ter que sair só um pouquinho, que eu vou ter que dar um jeito aqui no pequeno, e eu já volto. Espera só um pouquinho, vocês vão conversando aí com o Fábio. Espera aí que eu já volto. Tá bom, tomei espaço aqui no Insta da Mãe dos 11, agora eu vou dominar o pedaço dela aqui. Então, mas também sabe, eu vou confessar para vocês uma dificuldade que eu sempre enfrento com eles na hora de exigir. Qual que é o parâmetro que a gente tem? Todos nós queremos que nossos filhos cresçam, que eles sejam muito bons, que sejam melhores. Só que é muito comum, nós vislumbramos algo que não está bom neles, fazemos uma certa comparação com aquilo que hoje, com a idade que nós temos hoje, nós acreditamos que é o melhor para eles, e às vezes, talvez com um pouco de soberba ou não, ou também pela experiência que nós já temos, vemos que tem uma distância muito grande entre aquilo que, com toda a nossa experiência, a gente percebe que é o melhor e aquilo que a gente consegue enxergar neles. Tá, mas não podemos esquecer que, primeiro, nossas filhas, os nossos filhos adolescentes, têm que ser o melhor que eles foram chamados a ser. E não quer dizer que eles tenham que ser igual a gente. Isso é um primeiro ponto. E também que eles têm direito de aprender com os seus erros. Então, às vezes, essa falta de paciência de esperar para que essa semente que nós fomos plantando floresça, também arranca. Ou seja, um agricultor que semeia uma semente, depois eu lembro lá na minha terra natal, era muito comum a gente ver plantação de milho, plantação de feijão, e nasce aquele primeiro brotinho na terra que você semeia. Nenhum bom agricultor vai ousar chegar naquele brotinho e puxar com força para cima para ver se ele cresce logo, vai matar a planta. De certo modo, aquilo que nós vamos semeando no coração deles, e nessa fase de ebulição da adolescência, também tem que ter um tempo de maturação para que aquilo vá florescendo. Então não adianta perdermos a paciência e querer enfiar goela abaixo conceitos, formas de ver o mundo, concepções de vida que nós precisamos de anos para ir construindo. Então, como a Andréia falava desde o começo dessa nossa live, muito paciência. Nós vamos semeando e depois isso vai florescer. Como ter um papo sério sem parecer sermão? Não é para dar sermão. Não temos o direito de dar sermão. Nós podemos fazer perguntas e conselhos muito sutilmente. Perguntem muito. E dá crédito para eles, porque eles começam a perceber que eles não têm muito crédito, né? Que a gente corta eles a todo tempo. Então, puxa vida, eu não vou falar mais nada mesmo, porque ninguém me ouve. Claro que às vezes vão ser umas coisas que a gente, de novo esse assunto, de novo. Então você escuta, você se interessa. E não adianta fingir que está interessado não, viu? Porque
Eles sabem. Ah, tá bom, tô escutando, mas tá ali, ó, mexendo no celular, arrumando a gaveta. Não. Para e escuta, mas escuta de verdade. Eles percebem que a gente não tá nem aí. Ou então, no meio do... Eles estão falando, aí mal acabou o assunto, você já faz uma pergunta de uma coisa que não tem nada a ver. Pô, eles têm certeza que você não escutou nada do que foi dito. E aí eles, cada vez mais, eles se fecham. Eles já são fechados. É difícil a gente arrancar alguma coisa. Mas eles se fecham ainda mais quando eles percebem que a nossa atenção não está voltada para aquele assunto que para ele é assim, um absurdo aquilo, é um problemaço. E pra gente é um grão de feijão, mas vamos lá, cada um com os seus problemas. Eu abri uma caixinha de pergunta e vieram muitas perguntas. Não sei se a gente consegue responder a todas as perguntas. Alguma coisa a gente já falou um pouquinho nesse assunto, mas eu queria entrar já logo nas perguntas pra gente. Tem perguntas bem interessantes pra gente já ir respondendo. Todas são interessantes, Muito mas a lista está um pouquinho longa. Vamos lá. Vamos ter que selecionar o que a gente vai responder Você aqui, me né? deixou aqui sozinho, eu acabei falando muito mesmo. Não, mas você fala muito. Brincadeira, quem fala sou eu. Me perguntaram assim na caixinha. Você vê diferença entre menino e menina quanto à segurança e ansiedade? Olha, há muitas diferenças entre homens e mulheres, entre menino e menina, mas quanto à segurança e ansiedade, eu não vejo diferença. Temos meninas seguras, temos meninos Eu acho que isso seguras, vai muito meninos... de temperamento. Às vezes a gente passa uma certa insegurança para a menina, porque a mãe é mais preocupada com isso, com aquilo, com razão, que a gente se preocupa. Mas eu acho que é mais temperamento e não tem muito a ver com sexo. Não sei, é uma coisa que a gente percebe aqui em casa, certo? Certo. Essa é boa. Como não ser a mãe chata, mas estar sempre presente para cuidar e orientar? É isso que a gente falava, né? A gente manda, né? Pega a toalha molhada, olha o seu calçado, olha esse material jogado em cima da mesa. Se a gente começar a perceber, a gente é o dia inteiro dando ordem. Isso é uma mãe chata. Claro que a gente tem que dar ordem, que eles têm que saber, que eles têm que ter ordem, mas calma, uma coisa de cada vez. Sabe o que ajuda bastante? O que ajudou a gente, porque eu era dessa função de dar ordem. Imagina, eram muitos aqui em casa e a gente tinha que passar o dia, tinha que ter uma certa organização. Mas fazendo regras na casa, isso ajudou bastante, não é? Sim, as regras, porque normalmente a regra você combina fora do contexto, não na situação problema. Sim. Então, sei lá, uma coisa é você ver a cama desarrumada e sair dando berro, ninguém arruma essa cama, ou uma tentação que eu sempre tenho, tirar uma foto do celular e fazer uma foto do celular, às vezes até cai bem, dá aquela bagunça que eles deixaram e manda, olha, aconteceu algum problema, alguma coisa aqui. Mas outra coisa é você falar fora do contexto, olha, aqui em casa vocês precisam arrumar a cama, porque senão a Tati, em vez dela limpar a casa, ela vai só arrumar então a e não gente dá consegue umas limpar, regras. então aí você mexe um pouco elas adoram a Tati, então você mexe um pouco no coração deles para pensar nisso, então ter essa esperteza na hora de falar. E às vezes também deixar combinado entre o casal algumas estratégias para os momentos mais críticos. Por exemplo, quando o tema é um pouco mais polêmico, dessas grandes dificuldades que enfrentam os adolescentes hoje em dia, normalmente a André ela tem um pouco mais de dificuldade de travar uma negociação e ela admite isso. Sim. Então, se o tema é um pouco mais tenso, qual que é a regra? Ela sai de campo, Eu saio de cena, começa a rezar e deixa eu na frente da linha de batalha lá, valendo. Às vezes funciona, porque eu tenho um pouco mais de facilidade na argumentação, um pouco de tranquilidade de falar, ou seja, cada um usamos os dons que Deus nos deu para educar com sabedoria. Isso se a gente souber quais são as nossas dificuldades e souber exaltar a nossa qualidade entre o casal, isso funciona muito. Bom, você faz isso melhor que eu, então vai fazer você. Ou o contrário. E para não ter muita confusão na hora. Você nunca faz nada, porque você não dá bronca, porque você... Calma. Conversem primeiro, vê quem pode fazer isso, quem tá mais... Às vezes a gente conversa aqui em casa, olha, vai ter que conversar com esse filho, mas eu tô achando que é melhor eu falar nesse assunto, deixa que eu falo, porque já teve um insight essa semana. Não, ou ao contrário. Então, conversar muito entre o casal para saber qual é a estratégia que vai ser tomada. E outra coisa, e se eles percebem que a mãe e o pai estão em desacordo,
isso é um prato cheio para o adolescente, é um prato cheio. Eles já percebem que nós temos diferença de critério. Os pequenos, eles vão nos testando, vai para um, vai para o outro. Quando a gente tem aquele hábito muito arraigado de decidir as coisas em conjunto e depois quando devolve para ele já foi uma decisão do casal, isso já atenua um pouco. Mas eles são muito observadores e muito perspicazes. Então eles já percebem que a gente tem diferentes pontos de vista. Isso em si não tem problema. Agora, desde que a gente se entenda e na hora que leve uma solução é aquilo e pronto. Tá? Então, dele conversamos, foi para a reunião do Conselho Superior da Família, voltou a decisão e aquilo ali e pronto. Os adolescentes estão sempre na nossa reunião, porque a gente está com mais ou menos 4 nessa fase de adolescência. E muitas vezes me perguntam, qual é a idade de adolescente? Vai de que idade até que idade? Não sei. Hoje em dia tem uns adolescentes de 40 até 50, tem um fenômeno impressionante da adolescência retardada. Então... Mas eu digo assim, às vezes tem um adolescente que é mais precoce, a gente começa a chamar de pré-adolescente, mas na verdade já é adolescente. Uma amiga minha dizia assim, oscilou de humor 3, 4 vezes no dia, pode crer que ele já é adolescente, né? Mas vamos continuar aqui com as nossas perguntas. A lista tá um pouco longa. Como mantê-los perto, sem tornar-se amiguinho do filho? Pai e mãe tem que ser um grande desafio de ser amigo, mas esse amiguinho é um tom pejorativo no sentido de você abrir mão, de certo modo, da autoridade, que é irrenunciável. Então, a autoridade é bem entendido também, né? Mas não deixamos de ser pai e mãe e ainda assim sendo amigos. Que amigo é uma relação puramente de igualdade, vamos assim dizer. Entre pai e filho não é. Vai ter uma hora que vai falar, não, filho, tudo bem, legal, mas vamos lá, tá? Isso aqui, não, ou isso daqui, sim. Então, não são coisas incompatíveis. É possível conquistar essa amizade sem renunciar à paternidade, sem renunciar àquela postura de ser guia, de que alguém que tem que guiar os filhos no caminho dessa vida. E não ter esse afã desmedido de manter a popularidade. Aí que pega. Ou seja, eu vou renunciar, exigir algo que eu em consciência sei que é bom para ela ou para ele, porque se eu for exigir agora, eu vou ficar mal com ela e aí então eu não consigo o que eu quero depois. Não. Tem coisas que são inegociáveis, ou seja, se aquilo eu estou convencido de que é bom para ela ou para ele, eu vou fazer e que caia o mundo. Tá? E isso não vai perder a amizade com o filho. Claro que sempre cuidado com a forma. Existem jeitos e jeitos de exercer essa autoridade. Não pode ser com delicadeza, sem perder a firmeza. Ou seja, sejamos amigos, mas não esqueçamos de que é uma fase em que ainda estamos no comando. E não podemos renunciar a essa postura de estar no comando das coisas. Sim, eu digo assim, e a gente tem que se interessar pelas coisas deles. Não adianta achar que essas músicas, essas não sei o quê... Então, vamos lá. Outro dia eu tava dançando uma música aqui do TikTok, né? Não, hoje, foi interessante. Você me falou de música. Hoje eu tava levando a César para a escola. Eu falei, César, fala um trecho de uma música da Billie Eilish. Nem sei se estou pronunciando corretamente. Ela falou uma frase que eu achei super legal. Eu não vou saber reproduzir agora e ela está sem celular, então ela não vai poder postar a frase aí. Mas eu achei super interessante, que eu vou usar depois, quando eu falo das fases do amor conjugal, e para a fase do namoro, depois de casado, não. Mas para a fase do namoro, aquela letra tá fantástica, a gente pode usar depois. Percebe que é uma coisa que surge com toda naturalidade, indo para a escola, uma música da cantora que ela gosta, a gente consegue um gancho para falar da natureza do amor conjugal. Assim. Claro que eu não vou falar de natureza com esse tipo de linguagem, mas provoca um debate. Basta que a gente esteja atento, tem que estar antenado. Antenado não é falar muito. Não. Está ligado no que está acontecendo. A gente tem que observar os nossos filhos, a gente tem que saber do que eles gostam. Claro, eu não gosto disso, mas eu vou me esforçar um pouquinho para entender um pouquinho, para eu começar a ter um diálogo com esse filho, uma comunicação. Opa, ela está interessada nisso. E tem um interesse de verdade, não é interesse assim, então tá, eu faz de conta que eu gosto disso. Não, a gente tem que fazer um esforço, porque educar um filho é uma doação, a gente se doa. Porque muitas vezes a gente quer o resultado. A gente quer filho bom, um homem ou uma mulher
feliz, mas a gente não quer as consequências que isso traz. E isso traz consequência pra gente, sim. É um período que a gente tem muita coisa que vai rolar, que a gente passa. Eu sonhava em ter uma varinha mágica. Então, que hoje era criança, pulava a adolescência. Não, isso não existe. A varinha mágica não existe. A gente vai ter que ali arregaçar as mangas e enfrentar. E assim, claro que a gente como pai e mãe tem medo. É lógico, o medo faz parte. Mas que esse medo não nos paralise. Que faça a gente encarar essa fase de uma forma mais natural possível. Porque natural a gente sabe que às vezes não vai ser. Mas pelo menos a gente vai tentar. Certo? Muito bem. Outra pergunta é assim, ó. Como ajudar os filhos a administrar as influências que não são boas na escola? A gente falava no começo, né, que o pai e a mãe conta como -1 nessa fase e o grupo como 10 ou 11. Você sabe uma coisa legal que uma amiga uma vez me disse? Se interessar pelos amigos dos filhos. Trazem os amigos para dentro de casa, porque é aí que você vai conhecer um pouquinho e esse próprio amigo vai aproveitar a sua formação que você dá para o seu filho. Eles vão ter coragem de falar mais, eles se sentem à vontade e você consegue escutar o que eles estão falando. Então não tenha medo. Não é uma postura de investigação, de jeito não. nenhum. Mas está com as portas abertas. Ou seja, tem uma regra assim, pai, posso trazer fulano em casa? Olha, filho, avisa se for almoçar, talvez, porque às vezes também numa família grande, um a mais não vai fazer diferença. Mas às vezes faz uma família maior, menor, né? Exatamente. Mas a porta tem que estar sempre aberta. Sempre ou seja, aberta. na dúvida, tal, venham Vem. para casa. Isso venham dá pra trabalho? casa. Óbvio que dá. A mãe tem que pensar, às vezes suja a casa, às vezes é louça para lavar. Mas eu vou deixar esse incômodo, deixar o meu filho lá se perder nas amizades? Não. Aproxima ele de você. Traz todo mundo para dentro de casa. Dá trabalho? Ou se dá. A gente sabe que dá. Sim. Muitas vezes a gente fica aí, até não sei que hora da noite, lavando louça e limpando o chão. Mas tá em jogo a vida deles e a felicidade Sim, deles, mas né? no fundo, como então depois podemos falar que esse amigo não é bom? Normalmente a gente não vai falar isso diretamente, Sim. mas podemos falar com perguntas. Às vezes um amigo esse já não era mais adolescente, já era jovem e tal, tomou lá um terrível porre, ficou lá e os amigos abandonaram. Aí depois esse pai, muito sábio, chegou muito delicadamente e falou, filho, eles são seus amigos de verdade? Você acha que um amigo de verdade teria deixado você... Primeiro para beber daquele jeito, né? E não é mais adolescente, já era um jovem, a adolescente já estava passando. Mas segundo, na hora que você passou mal, largaram você lá, precisou da gente buscar, e eu fui com muito carinho, cuidei de você, ou seja... Então, convém, pensa, não responda para mim, falava esse pai, não responda para mim, responda para você mesmo. Eles são seus amigos de verdade, eles gostam de você. Normalmente, perguntando é muito mais eficiente nessa fase do que dando respostas prontas. Porque se você falar, eu não gosto desse fulano, não gosto dessa fulana, aí é um prato cheio para ele se interessar cada vez mais. Porque alguém dizia aqui, eles são do contra mesmo. E tem uma pergunta que diz isso. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Ó. Tudo o que falo, ele retruca com a verdade dele. Ele tem 14 anos. É assim que funciona. Eu não vou falar isso como uma verdade absoluta, mas eu tenho uma teoria. Essa oposição deles, esse desafio deles, no fundo eles estão testando, sem saber, Sim, eles estão testando a profundidade das nossas convicções. Porque se nós estamos de verdade convictos daquilo que nós pensamos, primeiro que a gente vai saber manter a serenidade. Não vamos descabelar, porque a verdade tem uma força que se impõe por si só. E às vezes podemos ter razão na questão de fundo, mas perdemos a razão pela forma, por perder a estribeira, por sair descabelar, por sair gritando, eu sei, você não sabe, você é um moleque que não sabe nada, ou algo do tipo. Então, se a gente encarar esses desafios dele como alguém que está testando a profundidade das nossas convicções, talvez valha a pena a gente considerar isso. Considerar que, ou seja, nós estamos muito convencidos e temos toda a paciência do mundo para que eles vão interiorizar aquilo no momento adequado. Não partir para o embate normalmente não funciona. Sim, não funciona. Uma pergunta bem ampla, mas muito legal, é como motivar os adolescentes? Olha, eu digo assim, os adolescentes por si são motivados. Às vezes nós, os professores,
acabam desmotivando esse adolescente. Porque, você não sabe nada. Você nem saiu da fralda ainda, já tá falando isso pra mim. Muitas vezes a gente acaba desmotivando nesse sentido, porque eles têm uns ideais muito grandes e a gente muitas vezes sabe que isso não vai levar a nada, mas eles têm que ter esses ideais. Quantas vezes vocês já não viram fulano chegar e falar, nossa, aquele professor é nota 10? Por quê? Porque aquele professor sabe escutar, sabe motivar, sabe dar, que a gente fala, dar corda para esse adolescente, sabe? Porque ele sabe, fazendo isso, ele vai chegar longe, esse adolescente. Se a gente poda ele no começo, e muitas vezes a gente faz isso dentro de casa, pais fazem isso, os avós fazem isso, eu já fui da sua idade, já sei que isso não vai levar a nada. E a gente acaba desmotivando. E ele, eu sou um zero à esquerda mesmo, todo mundo não me dá um valor aqui dentro dessa casa, então vou ser desse jeito, vou ficar aqui largado e pronto. E quando fala em motivar também, uma frase que eu gosto muito, de que quando se pergunta o que os filhos de verdade esperam dos pais, das mães dos pais. Os filhos esperam das mães dos pais exemplos de que a vida vale a pena encarnados numa existência concreta. Ou seja, de fundo eu olho para aquela mãe, para aquele pai, se for para ser feliz como ele é, se for para ser uma pessoa que luta, que passa por dificuldade, mas que enfrenta com serenidade os desafios dessa vida, vale a pena lutar. Agora, o grande problema é que às vezes nós nos mantemos um nível de emocional bom no primeiro tempo, na parte da manhã, no segundo tempo, na parte da tarde, chegamos em casa e podemos nos dar o direito de ficar triste, cara feia, ar de cansado, carrancudo, alguém me sirva. Puxa, isso não atrai ninguém. Isso não tem brilho nos olhos que possa penetrar no coração do adolescente e falar, puxa, aquele exemplo de que aqui tem um exemplo de que a vida vale a pena. Então, educar é principalmente nós lutarmos contra os nossos próprios defeitos e lutarmos por nós adquirirmos virtudes. Porque se nós estivermos vibrando, se nós estivermos felizes, porque encontramos um sentido para a nossa vida, o nosso exemplo arrasta. Ainda que nessa fase eles não admitam que terão a gente como modelo, mas no fundo terão. Se a gente souber se postar, se a gente souber ter essa postura, se a gente souber ser para ele, repito a frase porque eu gosto muito dela, ser para eles exemplos de que a vida vale a pena encarnados numa existência concreta. Veio uma pergunta bem interessante, eu acho que serviu um pouco para mim essa pergunta. Ela me perguntava assim, irmão adolescente que não sai do computador, como ajudar minha mãe? A irmã mais velha nessa fase tem mais autoridade do que os pais. Não, normalmente, como ela tem uma proximidade de idade, se ela fala alguma coisa com jeito, ela pode ajudar muito. Ajuda muito. Quantas vezes aqui em casa a gente fala assim, fala com seu irmão um pouquinho, dá um toque nele. Então a irmã mais velha, o irmão mais velho, vai lá com jeitinho, fala o mesmo linguajar que eles falam e dá certo. Mas sabe que é uma coisa interessante? Que às vezes a gente vai ter... Aconteceu isso comigo já. Por ter mais filhos, os pequenos, você deixa passar alguma coisa. E os mais velhos já vêm e cobram. Mãe, puxa vida, comigo você não era assim, você não fazia assim. Puxa vida, te dá um start, quer dizer, não é pra ser assim, vamos baixar a guarda, não é hora ainda, tá certo, vamos lá. Às vezes uns toquezinhos assim que eles dão pra gente ajudam muito, mas isso que o Fábio falou é muito interessante, é pedir ajuda mesmo. Você pode pedir pro seu irmão, ele não arrumou cama de novo, dá uma lembradinha nele, isso dá uma... Esse cachorro tá atrapalhando aqui, né? Agora não é o Álvaro, agora é o cachorro. Ei, Buster! Mas a gente tá quase terminando e eu deixei uma pergunta... pro final. Aliás, ficaram algumas sem responder, a gente sabe disso, mas a gente vai voltar a falar nesse tema. Mas essa pergunta aqui que ficou pro final é bem pra gente pensar. Como dizer não para as festas de carnaval sem deixar o adolescente revoltado? Mas, gente, é isso que a gente dizia. É as convicções. A nossa convicção é essa. Ok, ele vai ficar revoltado. Só que depende do jeito que eu vou falar. Depende se a casa tem regras. Por exemplo, olha, aqui em casa a gente tem uma regra da viagem de formatura. Algumas. Aqui ninguém faz viagem de formatura. Porque nós decidimos assim, a regra da casa, da família Toledo, é essa regra, desde a mais velha que tem 27 anos, ninguém teve viagem de formatura.
Então, é uma regra. Bom, aqui não vai ter. E uma já veio perguntar, mas por quê? Porque é regra e pronto, acabou. Eu vou tirar esse cachorro daqui, porque senão a gente não vai continuar a live, né? Tá vendo? Sempre, ela sempre me deixa, ela me deixa na linha de frente. Mas essas regras também, às vezes no afã de tirar o ban, você falou, é regra da casa e pronto, acabou. Não. Claro que não é regra, a regra sempre tem que ter uma razão. Ponderamos os prós e os contras de uma viagem de formatura, ou seja, vai com adolescentes numa fase em formação, ficar em hotel, em tal Nós em tal decidimos lugar, ou que seja, assim não. os riscos São maiores. riscos consideráveis não vale a pena correr. Então, simplesmente não é uma coisa boa e desde o primeiro até o último não fez. Nós decidimos Mas, assim. sabe, cuidado quando você vai fazer regras da casa, são regras que normalmente nós somos os primeiros a nos submeter. Então, ou seja, celular durante as refeições, não. Então, nós somos os primeiros a não usar. Sim. Então, quando se fala em regras da casa que isso facilita. Porque, olha, nós já ponderamos, já vimos os vários aspectos dessa questão. Carnaval pode ser uma coisa, ter um ambiente, seja bom. Olha, é difícil. Talvez em algum local lá tenha. Pelo sim, pelo não, não. Ou seja, considerando que em grande parte os ambientes não são bons, então nós não vamos. Mas às vezes também pensar em opções agradáveis, talvez de uma viagem. Quando as crianças com as crianças pequenas, elas sempre faziam um dia umas marchinhas de carnaval, comprava confetes, sujava a casa, fazia alguma coisa aqui em casa, chamava uns amiguinhos. Mas dá uma tudo opção bem. mesmo. Você é um adolescente, vamos chamar os seus amigos, vamos fazer um churrasco aqui em casa, vamos ouvir as marchas de carnaval. Uma vez eu tive uma que estava na pré-adolescência, que ela queria assistir os desfiles de escola de samba, porque ela queria ver as fantasias. Ela ficava falando. Eu falei, você quer assistir? Então nós vamos assistir. Sentei lá com ela, ficamos até umas 3 da manhã, assistimos, eu não aguentava mais. E aí eu perguntei pra ela, e aí, você gostou das fantasias? Sim, algumas fantasias são muito bonitas, mas umas não dá, né, mãe? Que absurdo. Que absurdo. Então, quer dizer, eu sabia que podia ter um risco? Podia, mas ela estava tão insistente, que vamos assistir juntas. É a mesma coisa num capítulo de novela. Às vezes, eles têm que ver com os olhos e tirar as próprias conclusões. Às vezes. Às vezes. Não, nem pequenos sempre. não dá pra ver. Não, nem sempre. Mas ela já estava numa idade e ela cobrava muito isso. Então, foi uma decisão que nós tivemos de fazer isso. É claro que eu conheci o temperamento dela, sabia que eu podia fazer isso com essa filha. Conhecer o nosso filho nos ajuda a saber o que podemos, o que não podemos fazer com esse filho, principalmente na adolescência. Então alguém dizia, pode substituir? Eu acho super legal substituir. Você não vai à festa de carnaval por conta disso, mas podemos fazer isso, podemos fazer uma viagem, podemos fazer um churrasco aqui em casa, chamar os seus amigos, enfim. E se decidimos... Uma excursão, uma cachoeira. Sim, tem várias coisas. Eles adoram fazer um passeio de barco. Então, se é o caso, vamos usar isso ao nosso favor e para educá-los de uma forma bem saudável. Sim, né? Olha, mas vocês têm filho adolescente, não se esqueça que essa filha, esse filho, eles foram chamados para ser o melhor que eles puderem ser. Sim. Ou seja, eles não têm que ser igual à mãe, eles não têm que ser igual ao pai, eles não têm que ser igual ao irmão. É como se Deus tem um plano para cada um dos 6, 7 bilhões de seres que povoam esse planeta e tem um plano especificamente para aquela filha e para aquele filho. A única coisa importante, de verdadeira importante na vida dela, na vida dele, é que eles ouçam essa voz e sigam. Isso é que é verdadeiramente importante. E às vezes a gente, com o nosso critério muito mesquinho mesmo, fala, não, então ele não ouviu, ou ela não quer saber de nada. Nós não temos critérios para avaliar isso. Ainda que pareça que todo o esforço foi em vão, não foi em vão. Ainda que parece que não corresponde. Surtiu o resultado, corresponde. Calma, né? A semente plantou. Não tenha pressa em arrancar, em forçar muito que aquela semente venha para cima. Ela vai dar fruto, com certeza. Esse momento de ebulição é importante, como nós dizíamos. Falamos dessa rebeldia e Deus queira que eles não percam essa rebeldia nunca. Que eles guardem para o resto da vida esse desejo de mudar o mundo para melhor. Alguém dizia assim que esse assunto dá para outra live. Com certeza falaremos mais vezes, porque é um assunto muito amplo, não dá para falar tudo, dá para falar uma coisinha ou outra, mas com certeza faremos mais lives falando dos nossos queridos adolescentes, que é uma fase que a gente
sofre, mas a gente gosta um pouquinho porque sabe que é um potencial ali. Sim, é desafiador, mas Sim. é interessante, porque eles nos desafiam a ser melhores, ou seja, não dá para acomodar, não podemos parar de lutar. No fundo, como falava Ana, nós temos que estar sempre lutando. Tem um pessoal que está querendo que saber dessa live, lá daqui a pouco vai para o Família Educação no YouTube. A gente, Sim, essa é o live nosso já vai. site que a gente tem www.familiaeeducação.com.br, e dentro desse site, descendo bem lá no final da página, tem um botão que leva para o nosso canal do YouTube, que tem nossos vídeos estão lá, as nossas lives estão lá, tem vídeo do Fábio, tem o blog também, tudo dentro No do blog site. tem bastante Bastante artigos artigo que fala sobre bastante- adolescente, então dá para vocês explorarem um pouquinho. E sabe o que é legal também? Se vocês, sei lá, tiverem alguma ideia, que pôr em prática alguma coisa e quiser marcar a gente no Instagram, isso ajuda, sabe? Motiva um pouquinho a gente. Porque, puxa vida, 9h30 da noite, as crianças estão lá, às vezes a gente vem aqui e fala, será que eu tenho que ir mesmo? Aí eu penso assim, não, eu vou. A gente vai porque a gente vem aqui para ajudar vocês, e isso, se vocês marcarem a gente, dá uma injeçãozinha de ânimo, porque é gostoso ver essas coisas se frutificarem, né? Sim. É claro que a gente não quer colher nenhum fruto, não é isso, mas anima um pouquinho. Sim. Alguém perguntou também do namoro, a gente pode voltar a falar do Fazer namoro, uma mas live, já tem um vídeo, tem um vídeo. ou podcast? Acho que tem o vídeo e tem podcast tem também. podcast também. Tem link no nosso site também para os podcasts que estão no assunto de família. Lá tem um podcast meu sobre o namoro. E acho que tem vídeo também. Se não tiver, precisamos gravar um vídeo. Não, acho que mas tem sobre o namoro, tem também sim. Tem. E alguém está Enfim. falando dos temperamentos, a gente promete que a gente vai dar uma estudadinha nesses temperamentos, que a gente gosta bastante, e vem falar um pouquinho dos temperamentos, principalmente na fase adolescente, o que pode ajudar e o que pode atrapalhar. Mas é um assunto bem legal. Então, e quinta-feira agora eu faço uma live, vai ser aqui no meu canal mesmo, a Mãe dos 11, que eu vou fazer uma live chama Ordem Fácil, para tentar pôr ordem um pouco, uma ordem material, para a gente ter um pouquinho mais de paz na nossa vida. Ela ajuda bastante. É a Mari Pio, que ela vem uma pessoa muito divertida, que me ajuda bastante nessa ordem da casa, e eu vou fazer uma live com ela, que vai ser quinta-feira, 9h30, vou soltar a propaganda para vocês. Ok, vai lá e dá um beijão nessa adolescente, um beijão nesse adolescente de vocês. Isso. Fala que vocês amam muito elas, amam muito eles, e esse esforço por ter um carinho e mais assim, demonstrem muita confiança. Filho, eu tenho certeza que você vai ser uma mulher muito feliz, uma mulher de fibra. Filho, eu tenho certeza que você vai ser muito bom, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora você poderia melhorar nesse ponto aqui ou melhorar naquele ponto ali. Agora que você vai ser muito boa, que você vai ser muito bom, papai e mamãe não tem dúvida nenhuma. Diga isso a eles, às vezes não só com palavras, mas com gestos no dia a dia. Ok? Tchau, gente. Boa noite, obrigada pela audiência e um beijo para vocês todos, tá bom? Até mais. Um abraço Semana que vem a a gente tá todos. aqui, com certeza. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Então tá bom. Boa noite, obrigada. Boa noite.